Boa noite, quarta-feira, 2 de dezembro. Hoje o Unesp Notícias recebe o professor da Unesp, Aloysio Costa Sampaio, para falar sobre o novo curso de especialização oferecido pelo Departamento de Ciências Biológicas. Outro destaque desta edição é a situação dos protestos contra a reorganização da rede estadual de ensino. O governo do estado consegue reintegração de posse de escolas ocupadas na cidade. Bauru fecha 1.900 postos de trabalho no mês de outubro, o pior desempenho do ano. O setor de serviços foi o que mais cortou vagas. De volta para casa, nossa equipe acompanhou a soltura de gambás resgatados por uma ONG. Só neste ano foram cerca de 800 animais reintegrados à natureza. O governo do estado pediu a reintegração de posse das 4 escolas ocupadas em Bauru. O pedido partiu da Procuradoria-Geral do Estado e foi acatado pela juíza Elaine Leone, da 2ª Vara da Fazenda Pública em Bauru. Ela argumenta que, embora a Constituição preveja o direito de reunião e protestos, esse mesmo direito não pode prejudicar as atividades curriculares da escola, especialmente por já estar terminando o ano letivo. Os alunos que ocupam a escola Vereador Antônio Ferreira de Menezes, no Jardim Petrópolis, já receberam o oficial de justiça nesta manhã e pediram um prazo de 24 horas para deixarem a unidade. Na Luiz Castanho de Almeida, na Vila Falcão, os alunos que ocupam a unidade também foram notificados da liminar. De acordo com o pai de um dos manifestantes, o grupo já entrou com um pedido de recurso junto ao Ministério Público e agora aguarda uma decisão da Justiça. Na escola Estela Machado, na Vila Pacífico, ocupada há 15 dias, os manifestantes ainda não tinham recebido a notificação judicial até agora à tarde. Já em relação à escola Ayrton Busch, no Parque Jaraguá, também ocupada, ainda não há uma definição. Foi pedida a reintegração de posse do prédio, mas não houve uma decisão da Justiça. O processo segue em tramitação na 2ª Vara da Fazenda Pública. A gente fala agora da principal consequência da crise econômica que assola o país, o desemprego. Bauru teve o pior desempenho do ano agora no mês de outubro. O CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgou os dados do mês e a cidade perdeu 1.978 postos de trabalho. O setor que mais cortou vagas foi o de serviços. Quem está em busca de uma oportunidade vai ter ainda mais dificuldade com esse cenário de recessão. A Ana Cláudia acabou de tirar a carteira de trabalho e já está procurando por uma vaga em Bauru. Antes disso, ela só trabalhou informalmente. Meu objetivo é trabalhar e cuidar dos meus filhos, né? Esse é o meu objetivo maior e conseguir dar o que eles precisam, né? Para você, qual que é a vantagem de você ter um trabalho com carteira registrada? Talvez futuramente, né? Aposentadoria, a gente aposentar, poder descansar. Porque por mais que a gente não tenha o registro, mas eu já trabalhei muito na minha vida. Quem também está à procura de um emprego é a Angélica. O objetivo é encontrar uma vaga na área de moda e é por isso que há 3 meses ela começou um curso. Hoje é o meu primeiro dia que eu estou em busca de um novo trabalho. Eu acredito que assim, tem bastante vagas, assim, mas tem que ter qualificação para poder estar aí encontrando um novo trabalho. Mas, se depender do número de vagas de trabalho formais em Bauru, talvez não seja tão fácil para quem está na mesma situação da Ana Cláudia e da Angélica. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, a cidade perdeu mais de 1.900 vagas de emprego em outubro deste ano, uma redução 15% maior do que em setembro. Desde o começo de 2015, já foram fechados 3.885 postos de trabalho. E o setor mais afetado é o de serviços, seguido pelo comércio. Em outubro, foram fechadas 1.157 vagas de emprego no setor de serviços, contra 705 em setembro, um aumento de 64% nas vagas cortadas. Já no setor de comércio, o corte foi 3% maior. Na indústria, o corte foi menor. Enquanto em setembro deste ano o setor perdeu 619 vagas, em outubro foram 416, uma diminuição 33% menor de postos de um mês para o outro. Em 2015, o saldo positivo é da construção civil. De janeiro a outubro, foram criadas 149 vagas de emprego no setor.
Depois do intervalo, você acompanha uma ação que garante a vida de animais silvestres. Filhotinhos de gambá voltaram para o habitat natural depois de serem resgatados por uma ONG. É daqui a pouco, continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Professores, funcionários, estudantes e representantes dos coletivos da Unesp se reuniram ontem à tarde para discutir ações contra as pichações discriminatórias encontradas no banheiro do campus na última segunda-feira. Os participantes debateram como denunciar esse tipo de crime e como professores e funcionários devem lidar com situações de discriminação. No encontro, ficou definida a criação de uma comissão de diversidade que vai ser composta por representantes dos coletivos, do centro acadêmico e dos professores. Ela será responsável por criar uma agenda de eventos e de ações para combater práticas discriminatórias. Os estudantes afetados pelas últimas pichações foram orientados a registrar boletim de ocorrência. O assunto agora é meio ambiente. Aqui em Bauru é cada vez mais comum o aparecimento de animais silvestres na área urbana. Só neste ano foram reintegrados à natureza pouco mais de 800 bichos, de acordo com a Polícia Ambiental. A gente mostra agora uma dessas ações individuais que são decisivas para a manutenção das espécies. É a soltura de gambazinhos, que foram resgatados por uma ativista ambiental. Estes 4 filhotes de gambá estão mudando de casa. Depois de passarem mais de um mês sob os cuidados desta bióloga e ativista ambiental, eles serão reintegrados ao habitat natural. O local é a área de preservação permanente da Unesp em Bauru. A APP não foi escolhida à toa. Os gambazinhos são animais arborícolas, ou seja, que vivem preferencialmente em árvores. Eles escalam galhos e arbustos em busca de comida e abrigo. E foi assim com esses filhotes. O primeiro a ser solto não se intimidou com o ambiente desconhecido e em pouco tempo alcançou os galhos mais altos das árvores. Logo em seguida foram os outros e, pelo visto, gostaram da nova casa. Eles são animais silvestres, são parentes do canguru, são marsupiais, porque a fêmea tem aquela bolsa, que é o marsúpio, onde os filhotes se terminam o desenvolvimento dentro dela, né? E tem 2 fatores importantes aí nessa adaptação. Primeiro, eu diria que seria a própria seleção natural, né? Os mais fortes dos 4 vão sobreviver, tomara que sejam os 4. E o próprio instinto deles vai fazer com que eles procurem alimento, com que eles se virem, né, em relação até a predadores, possíveis predadores. 3 dos 4 filhotes foram encontrados por um aluno. Eles estavam ao lado de uma fêmea adulta já morta na região do Jardim Bela Vista. O outro foi encontrado em uma residência. Os bichinhos receberam os cuidados assim que chegaram à casa da Fátima. Foi um processo lento. Nos 10 primeiros dias, aproximadamente, era amamentação com conta-gotas na boquinha, individual, de várias vezes por dia. E na sequência, depois de 10 dias, a gente começou a introduzir frutas e alimentação sólida, eles se deram bem. Então foi um processo assim, bem interessante, bacana. Não é a primeira vez que a gente faz esse tipo de resgate, de cuidados e soltura. E a gente está, apesar de estar um pouquinho triste, a gente está bastante feliz ao mesmo tempo. Douglas foi uma das primeiras pessoas a ter contato com os animaizinhos. Para o estudante de biologia, participar do resgate e agora da soltura dos gambás no habitat natural traz a sensação de dever cumprido. Muita gente resgata esses animais, cria um certo apego, dá nome e tudo mais e adota. E não é como você adotar um cachorro ou um gato que tem na rua. Você pega um animal da natureza, o dever seu como humano é reintroduzir ele de certa forma. Apesar do medo que a gente tem de, cuidamos 1, 2 meses, a gente não sabe se ele vai sobreviver ou não, se ele vai conseguir se virar, mas aí a gente tem que deixar por conta da própria natureza dele, se eles vão sobreviver ou não. Mas a história dos gambás resgatados por Fátima e Douglas não é a única. É cada vez maior o número de animais silvestres encontrados em casas e terrenos na área urbana de Bauru. Segundo dados da Polícia Ambiental de Bauru, no ano passado foram reinseridos na natureza 303 animais silvestres. Este ano, até novembro, esse número atingiu quase o triplo. Foram 883 animais que voltaram ao seu habitat natural. Esse é um tipo de situação muito comum hoje em dia, que o animal, por estar perdendo seu espaço natural no meio ambiente, acaba vindo para a cidade, né? Mas, naturalmente, o mais comum nas zonas urbanas é ter os passeriformes, né? Passarinhos de forma em geral,
pessoas capturam na natureza e mantêm em cativeiro. Em outros casos, um pouquinho mais incomuns, né? Animais também um pouquinho maiores, como jabutis, por exemplo, né? Outros animais pequenos, cobras também é muito comum acontecer, onde a pessoa tem a captura do animal e mantém isso em cativeiro dentro de casa. Ao encontrar um animal silvestre, o primeiro passo é chamar a polícia ambiental. E nunca é demais lembrar, eles não podem ser domesticados. Nunca tentar capturar o animal, tentar manuseá-lo, né? Porque muitas vezes o animal está bravio, está acuado, e a sua reação geralmente é defesa, né? Pode ser um ataque, pode ser uma mordida, pode ser uma picada. Então, jamais manipular o animal em qualquer situação. Então, qualquer tipo de reação em cativeiro não autorizada constitui crime ambiental, além da infração de multa administrativa. Felizmente, os filhotes de gambás agora fazem parte das estatísticas dos animais silvestres que foram reinseridos na natureza. Fátima e Douglas voltam felizes da missão, certos de que agora os gambás estão mesmo em casa. Chove em pontos isolados em todas as regiões paulistas. As chuvas mais fortes se concentram no nordeste do estado. Para esta quinta, a previsão se mantém de sol, com possibilidade de pancadas, principalmente à tarde. Em Bauru, podemos ter chuva a qualquer momento até o fim do dia. Agora, umidade de 57%. Os ventos sopram a 8 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 19 e 33 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 21 e a máxima deve chegar a 29 graus. No próximo bloco, a gente fala de uma especialização nova oferecida aqui no campus da Unesp, produção integrada de frutas. Quem vai nos dar os detalhes é o professor coordenador do curso, o Aloysio Costa Sampaio. Daqui a pouco, voltamos já. A VUNESP divulgou hoje o resultado da primeira fase do vestibular 2016 da Unesp. Os convocados vão fazer as provas da segunda fase nos dias 13 e 14 deste mês. As provas vão ter questões discursivas de ciências humanas, ciências da linguagem, matemática, linguagens e códigos, além da redação. No site da VUNESP é possível consultar a relação com o nome dos convocados e o número mínimo de acertos que foram necessários para passar para a segunda fase de cada curso. Neste ano, a Unesp oferece 7.355 vagas em 23 cidades e pouco mais de 103 mil candidatos se inscreveram para o exame. Agora, o Unesp Notícias abre espaço para divulgar o curso de especialização em produção integrada de frutas. Uma novidade que passa a ser oferecida pelo Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências da Unesp aqui em Bauru. Nós recebemos o professor coordenador do curso, o Aloysio Costa Sampaio. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, qual que é o público-alvo desse curso? O público-alvo são formandos, graduados em agronomia, ciências biológicas e na área de administração, de gestão empresarial. E o que significa essa produção integrada de frutas? A produção integrada de frutas é uma certificação nacional, ela já possui 13 anos, que teve início, e ela é formada por um conjunto de normas, de boas práticas agrícolas. Então, uma propriedade rural, uma empresa rural, para ter a certificação em produção integrada, ela tem que focar em várias práticas em relação à conservação de solo, mananciais de água, o aspecto ambiental, aspecto de resíduos defensivos. Então, nós não podemos usar qualquer agrotóxico, nós temos que ter todo um manejo integrado de pragas e doenças. Então, é um conjunto de normas que tem por objetivo a sustentabilidade da produção, envolvendo a questão ambiental, social e tecnológica. Então, ao mesmo tempo, garante a qualidade do produto, mas também o respeito ao meio ambiente. Perfeito. Então, ele foca na segurança alimentar, ou seja, está pensando no consumidor que vai consumir essa fruta, Então, a certificação é um processo obrigatório para a exportação de qualquer fruta brasileira. No caso específico, os importadores europeus exigem uma certificação chamada Global Gap, que é uma certificação do mercado comum europeu que tem a mesma filosofia da produção integrada. A única diferença é que a certificação produção integrada é uma certificação nacional. Ela foi construída no Brasil, envolvendo pesquisadores, extensionistas, produtores. Então, inclusive, ela é mais
aprofundada, ela é mais focada, porque ela foi delineada para cada fruta. Então eu tenho a produção integrada do abacaxi, da manga, do melão, onde eu tenho o desenvolvimento das boas práticas de produção para cada fruta. Então, quem fizer esse curso vai saber como atender, inclusive, essa exigência para exportação, esse padrão que eles exigem. Perfeito. Após a realização do curso, o desenvolvimento da monografia, sendo especialista em produção integrada de frutas, ele vai ter um volume de conhecimento que vai ser muito mais fácil ele atender a demanda do mercado em relação a auditores junto a essas empresas exportadoras, né? Então, é claro, ele vai ter que fazer um curso adicional de auditoria específica, né, em termos de certificação, mas ele já vai ele vai sair muito mais na frente no mercado em função da sua qualificação técnica, de acordo com o volume de informações que ele vai receber ao longo de 18 meses. No caso do próprio produtor que vier fazer o curso, ele vai levar quanto tempo para implantar essas práticas na produção dele, por exemplo? É trabalhoso? É demorado? Tem algumas práticas que são gerais, né, que servem para todas as frutas. Quando a gente fala em conservação de uma área de preservação permanente, uma mata ciliar, uma outorga de água para irrigação da fruta, né, uma devolução de embalagens vazias defensivos, que é obrigatório. Nós temos também todo um rol de defensivos que são registrados para cada fruta que ele tem que atender. Então, tem alguns conjuntos que são convencionais, padrões para todas as frutas. E tem algumas normas que são específicas, obviamente, para manejo de cada produto. Perfeito? Então, ao longo do curso, ele vai se aprimorando desses conceitos, dessas técnicas e, naturalmente, ele vai empregando na sua empresa rural. Esse curso tem uma característica muito peculiar, que ele reúne professores de vários campos da Unesp, não é, professor? É muito específico. Então, foi mobilizado o corpo docente de toda a universidade. Perfeito. São 22 docentes, sendo que nós temos professores da Unesp de 5 campos diferentes. Então, é Bauru, Botucatu, Jaboticabal, Ilha Solteira e Registro. Além dos profissionais da Unesp, nós temos entidades parceiras. Então, nós temos a Exalc, Piracicaba USP, temos a APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia em Agronegócio, alguns consultores privados, que são 3, né, e uma certificadora Global Gap. Ela é de Botucatu, né, que vai ter um profissional que já faz exatamente esse serviço de auditoria. Professor, então as informações objetivas em relação ao curso, quanto tempo ele dura e quando começam as inscrições? As inscrições começam em janeiro, agora 2016, o curso tem início dia 4 de março, ele é presencial aos sábados, né? As inscrições podem ser feitas online pelo site da Faculdade de Ciências, www.fc.unesp.br/CPIF. CPIF é curso de especialização em produção integrada de frutas. CPIF, né, é o site específico do curso em que você vai ter lá todas as informações com relação ao cronograma, corpo docente, investimento, duração. Quanto tempo tem o curso? O curso ele inicia-se em março de 2016 e encerra-se a parte teórico-prática em julho de 2017, para a posterior apresentação da monografia. E uma coisa importante é que um curso é eminentemente prático. Ele vai ter um sábado teórico e o sábado seguinte ele é prático com visitas a uma empresa referência na produção de cada fruta. Essas viagens pela região, elas estão incluídas no custo do curso, que é de quanto, professor? Tá, o investimento é R$ 690 mensais, né? Tem 2 coffee breaks na fundação, né, manhã e tarde, e tem um micro-ônibus até 28 lugares, por isso que nós limitamos em 28 vagas. Esse micro-ônibus ele está incluso e ele vai levar então os nossos alunos interessados para locais em que eu tenho referência na produção e exportação da fruta. Vou citar um exemplo prático. Sistema de produção integrada do figo. Ele vai até Valinhos conhecer toda a produção de campo de um exportador de figo que tem o Global Gap, né? Ver não só a parte de campo, mas a parte de pós-colheita, a parte de exportação lá em Valinhos. Por isso, esse valor, né, que eu considero acessível, mas que infelizmente a gente não tem como reduzi-lo. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado.
O Nesp Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!